Bom dia, pessoal. A gente vai estudar um pouco de trigonometria no triângulo retângulo. E a gente vai fazer isso partindo da semelhança de triângulos que a gente viu em algumas aulas. Então, o que a gente sabe é que quando a gente identifica que triângulos têm os mesmos ângulos, a gente consegue comparar as medidas dos lados análogos ou homólogos desses lados. Então, a única coisa que a gente precisa identificar são quais lados são opostos a quais ângulos. Como eu falei, a gente vai se ater ao estudo dessa relação entre lados, né? Nos triângulos retângulos. Então, eu vou utilizar aqui, para o fim da semelhança, somente triângulos retângulos. Olha só essa figura que eu coloquei aqui. Todos esses triângulos que você consegue identificar nessa figura aqui são todos semelhantes entre si. Por quê? Todos são triângulos retângulos, todos têm esse ângulo verde, dois traços em comum, e todos têm um ângulo vermelho, um traço em comum também. Então, o que você sabe é que nos triângulo pequeno, por exemplo, se você dividir o lado oposto ao ângulo verde pelo lado oposto ao ângulo vermelho, vai dar o mesmo resultado de você dividir nesse triângulo segundo menor aqui, né? O lado oposto ao ângulo verde com o lado oposto ao ângulo vermelho. Então, já que essas razões são as mesmas, o que eu gostaria de fazer é dar um nome a essas razões para aplicar a razão entre dois lados específicos em qualquer outro triângulo. Então, existem algumas possibilidades, né, de você identificar quais são os lados que você vai utilizar para fazer essa divisão. Então, eu vou elencar aqui alguns deles, tá? Não são todos, aqui tem 4 deles. E a gente vai identificá-los com respeito à posição relativa ao ângulo que você está usando como base. Então, por exemplo, imagina que eu queira descrever essa relação que eu acabei de falar para vocês aqui. A divisão entre a medida do lado oposto ao verde com o lado oposto ao vermelho. São dois catetos, né? Então, essencialmente, eu estou fazendo a divisão entre esse lado aqui, oposto ao x, com esse outro lado aqui, que em relação a x é o quê? Adjacente a x. Adjacente significa estar do lado de. Então, uma das possíveis relações é o cateto oposto a um ângulo dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. A gente vai dar nomes a esse tipo de divisão, dependendo de quais são os lados que a gente utiliza com respeito ao ângulo que a gente adota como parâmetro, né? Então aqui eu deixei algumas delas. Então você poderia calcular, por exemplo, o oposto ao x com adjacente ao y, ou dividir o cateto oposto ao x pela hipotenusa, ou dividir o cateto adjacente ao x, né, o que está do lado do x, que seria o oposto ao y, é a mesma coisa, né? Pela hipotenusa. São todas razões diferentes, né? Mas repare que você vai repetir algumas delas, né? Por exemplo, eu acabei de falar uma. Se você calcula cateto adjacente a x dividido pela hipotenusa, você está comparando esses dois lados aqui, é a mesma coisa que você comparar o oposto ao y com a hipotenusa, não é? É a mesma razão, concorda? Então a gente vai usar isso para determinar uma propriedade importante dessas relações daqui a pouco. E finalmente a gente vai dar nomes a essas relações que vocês já devem ter ouvido falar, tanto no fundamental e certamente nas aulas de física, né? Essas são as razões trigonométricas. Então, como eu falei, a gente vai usar as posições relativas a um ângulo dos lados, né? E dar nomes a essas razões. Então, aqui a gente. O que eu ilustrei primeiro aqui é o chamado seno. O seno é o cateto oposto a um ângulo dividido pela hipotenusa. Então, primeiro, quem é o ângulo? Se você quiser calcular o seno de quem? De x. O seno, o cosseno, a tangente, todas essas razões trigonométricas, elas têm como base um ângulo. Então, a gente está procurando um número, uma razão que está associada a um ângulo. Então, quando eu falo de um seno, ele não é o seno. Ele é o seno de x, o seno de y, o seno de um ângulo. Então, se eu quisesse calcular o seno de x, eu tenho que olhar para o cateto oposto ao x, que é esse vermelhinho aqui, né? E dividir pela hipotenusa. Esse aqui é o nome seno. Já dá um nome a essa relação. Cateto oposto a um ângulo dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está do lado de um ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, quem seria o cosseno de x? Pegar esse cara aqui, ó, esse cateto azul aqui, né, que está com a letra azul, e dividir pela hipotenusa. Esse vai ser o cosseno de x. E a tangente é o cateto oposto a um ângulo dividido pelo cateto adjacente ao mesmo ângulo. Então, a tangente de x seria esse cara vermelho aqui, que é oposto a x, dividido pelo adjacente a x, que é o que está do lado do x. Se você fizer a mesma coisa para os ângulos y, você vai ter, ó,
Quem é o seno de y? Vai ser o cateto oposto ao y, ou seja, esse azul aqui, né? Dividido pela hipotenusa. O cosseno seria o cateto adjacente, esse vermelho aqui, né? Dividido pela hipotenusa. E a tangente de y é o cateto oposto a y, azul, dividido pelo vermelho. É o inverso, né? Do que seria a tangente do x, né? A tangente do x seria vermelho sobre azul, e a tangente de y é azul sobre vermelho, né? É uma relação inversa, né? Então, a gente vai fazer agora alguns exemplos de, na prática, como é que a gente calcula o seno, cosseno e tangente dos ângulos, dado um triângulo retângulo. Então, coloquei aqui como um exemplo, deixei alguns valores calculados, que eu marquei aqui com um OK, né, nessa tabelinha que eu inventei, e eu vou deixar você fazer no cantinho, completar essa tabela, que são essas interrogações azuis aqui, com os valores que você identificar. Então, o que eu fiz? Eu pedi para calcular seno, cosseno e tangente de todos os ângulos que estão destacados, né, o x e o y. Então eu calculei aqui, por exemplo, ó, o cosseno de x. Eu peguei o cateto adjacente ao x, o número 4, né, a medida do cateto, e dividi pela hipotenusa. É assim que se calcula cosseno de um ângulo. Então eu dividi 4 para 5. Dividindo 4 para 5, o resultado dá 0,8, tá, pessoal? Fazendo a conta aí. Então, ó, calculei também a tangente de y. Tangente de y pega o cateto oposto ao y, que é o 4, e divide pelo cateto que é adjacente ao y, que está do lado do y, né, que é o 3. Então, eu dividi aqui 4 para 3, dá 1,3333, uma dízima periódica. Né? E só para provocar um pouquinho, olha só, eu calculei também o seno de y. O seno de y é o cateto oposto ao y, o 4, dividido pela hipotenusa. 4 quintos, olha, eu já fiz essa conta hoje, né? 4 quintos está aqui, é o mesmo do cosseno. Então, o cosseno de um ângulo é o mesmo que o seno do seu complementar. São os dois ângulos que não são retos aqui no triângulo, né? Então, o seno de um é o cosseno de outro. Beleza? Por isso que deu o mesmo resultado. Então, eu peço que vocês completem essas interrogações aqui como exercício, tá? Então, vamos passar para um outro. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, eu deixei a explicação toda, ele está todo resolvido, tá? E, mais uma vez, eu quero que você calcule o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos em destaque. No caso, só tem um ângulo em destaque, que é esse ângulo beta aqui. Em geral, a gente usa letras gregas minúsculas para denotar ângulos. Tá? Às vezes a gente usa incógnitas latinas mesmo, x, y, z. Mas em geral a gente usa letras gregas minúsculas. Esse aqui é o beta, segunda letra do alfabeto grego. E aqui, se eu quisesse, por exemplo, calcular o seno de beta, por exemplo, né? Você deveria identificar quem é o cateto oposto ao beta, né? E também quem é a hipotenusa. Que no caso eu não tinha dado aqui. Esse A raiz de 5, eu vou até deletar aqui, ó. Mas ele não é dado a priori, né? Então eu deveria dividir o A pelo número Z. Mas olha só, se você não tem o número Z, aí eu fiz um pequeno atalho aqui, né? Queria saber quem era o Z. E usei Pitágoras, tá? Usei Pitágoras para determinar quem é o Z em função de A. Então, uma vez que eu fiz isso, eu retorno com o valor de Z agora em termos de A, em função de A, substituo aqui no lugar onde ele vale e consigo encontrar um valor para o seno de beta. O seno de beta é um número, tá, gente? É raiz de 5 dividido por 5, dá um número lá, uma expansão decimal não periódica, né? Um número irracional, mas é um número, né? Entre 0 e 1. E aí eu vou usar essa mesma conta que eu acabei de fazer, ó. Agora eu vou trocar o Z pelo que ele realmente vale aqui em cima, no desenho. Vou calcular quem é o cosseno de beta. O cosseno de beta seria o cateto adjacente ao beta, esse que está do lado do beta aqui, ó, e dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o oposto ao ângulo reto, né? Então, eu dividi 2A por Z, troco o Z pelo que ele realmente vale e calculo o valor do cosseno aqui. Então, calculei o seno de beta e o cosseno de beta. A tangente de beta talvez seja mais fácil, né? Vou até deixar ela aqui para baixo. Ó. Talvez seja mais fácil, por quê? Você já tem os dois valores envolvidos, todos em termos de A. Então você tem o cateto oposto a beta em termos de A, tudo bem, você não conhece exatamente o A, mas você também tem, em termos de A, o cateto adjacente ao beta. Então você divide o A pelo 2A e você cancela o A aqui, dado que ele é diferente de zero, né? E obtém que a tangente de beta é 1/2. E a pergunta é, quem é esse ângulo beta? Você consegue dizer quantos graus tem o ângulo beta? Sei que eu não consigo de cara assim olhar e falar, olha, a quantidade de graus, né, que o beta tem, em graus, né, a medida dele, é tanto. Eu não sei dizer.
Em geral, é um pouco complicado você dizer quais são os ângulos que são correspondentes a esse seno, aquele cosseno, aquela tangente. Então, vou deixar aqui primeiro como um exercício uma, uma coisa chamada resolução de triângulos retângulos. Em geral, esse é um termo que a gente usa, ele não é matematicamente preciso, mas você resolver um triângulo retângulo significa você obter os ângulos, ou senos e cossenos, tangentes desses ângulos, e os lados do triângulo retângulo. Então, vou deixar como exercício você usar todas as suas armas para determinar quem são os senos, cossenos e tangentes desse ângulo aqui, e também a medida dos lados do triângulo ABC. Bom, então você pode usar Pitágoras, você vai usar essas relações trigonométricas que a gente acabou de usar, semelhanças, se for o caso, né, que é muito parecido com essas razões trigonométricas, para determinar essas medidas, resolver esse triângulo retângulo. E voltando ao que eu estava falando, é muito difícil a gente encontrar. Imagina que você chegue ali nesse exercício, você acha qual seno, cosseno, é tangente de x, mas aí a pergunta é quem é o x então? Se você sabe tanto a respeito dele, né? Em geral é difícil você dizer, olha, eu quero saber qual o ângulo cujo seno é 0,8. Eu não sei exatamente qual o ângulo cujo seno é 0,8. Mas em alguns casos, você tem a informação tanto do ângulo quanto dos valores de seno, cosseno e tangente desse ângulo. E para esses ângulos a gente chama, a gente dá um nome especial, a gente dá um nome de ângulos notáveis, porque você sabe as informações tanto da medida dele quanto do valor de seno, cosseno e tangente. E você já consegue calcular alguns desses valores sozinho. Olha só, a gente já fez, por exemplo, um exercício ali que falava sobre a diagonal de um quadrado, usando o teorema de Pitágoras, né? Mas você sabe que quando você traça a diagonal de um quadrado, você forma ângulos de 45 aqui, né? Você usa a soma dos ângulos internos e a informação de que esses ângulos aqui têm a mesma medida. Você já sabe que esse triângulo que eu destaquei tem ângulos internos 45, 45 e 90. E agora você pode usar as relações trigonométricas, né? Para, por exemplo, descobrir quem é o seno do 45. Né? Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente acha a fórmula da diagonal do quadrado. E agora a gente vai calcular o valor do seno de 45. Então você vai olhar para o cateto oposto ao 45L e vai dividir pela diagonal, que é a hipotenusa, né? Então, fazendo essa conta aqui, você obtém que o seno de 45 graus, você conhece o valor, a medida do ângulo em graus, e você também conhece o valor do seno desse ângulo. Então você tem as duas partes, né? Tanto a medida do ângulo quanto o valor do seno, do cosseno, fazendo um procedimento muito parecido, e da tangente, fazendo um procedimento ainda mais fácil, né? Dividindo o cateto oposto pelo cateto. Os dois catetos têm o mesmo valor, então a tangente de 45 vai dar 1, né? Dividir um lado por um outro que tem a mesma medida. E aqui eu deixei como um quadrinho, tá? Vocês devem ter reparado aqui na minha resolução que eu coloquei, ao invés de 100, eu coloquei o sin. E ao invés de TG, de tangente, eu usei o tan. São duas nomenclaturas que são utilizadas, mas essa que eu acabei de utilizar, de propósito, é o utilizado na língua inglesa, né? Então eu coloquei aqui um quadrinho para você ver a relação aí que tem o seno e o cosseno, né? Como é que a gente fala em português e em inglês. E é por isso que a gente usa o sim e o tan, por exemplo, em inglês como sim e tan, ao invés de sem e tg. Bom? E aqui eu deixo alguns exercícios, alguns até resolvidos, tá? Para você calcular é, quem é o seno, cosseno e tangente dos ângulos em destaque. Aqui eu deixei um pequeno truque, tá? Para você descobrir e tentar lembrar quais são as relações que dizem respeito ao seno, ao cosseno e à tangente. Então aqui, olha só, só repete essa palavra 1000 vezes, né? Só catoa. Você sabe que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o oposto sobre a adjacente. E falando essa palavra, você nunca vai se confundir nessas relações. Deixei aqui calculados algumas, tá? E finalmente, eu vou deixar aqui, tem uma resolução grande, tá? Mas eu quero que vocês tentem fazer um pouco, sozinhos, antes de ver a resolução. A tabela dos ângulos notáveis. A gente vai usar essa tabela muitas vezes, eu quero que vocês memorizem ela. Então, os ângulos notáveis são o 30, o 45 e o 60. São os primários aí, né? E a ideia é você usar objetos geométricos que você já conheça, triângulos, né? Triângulos retângulos, que tenham um ângulo de 30, 45 ou 60, e você tem alguma informação sobre as medidas deles. E a gente acabou de fazer isso com um quadrado, né? A gente pegou um quadrado, dividiu na metade e obteve um triângulo retângulo
que você tinha a medida da diagonal em relação à medida dos lados, né, dos outros dois catetos, e você também tinha um ângulo, tinha certeza que tinha um ângulo de 45 dentro. E usando essas informações, você consegue calcular o seno, cosseno e tangente de 45. O problema é do 30 e do 60. Para calcular o seno, o cosseno e a tangente de 30 e 60 graus, você precisa produzir um triângulo retângulo que tenha ângulos de 30 ou 60 dentro, né? E que você tenha alguma informação sobre os lados. Para fazer isso, o que eu faço normalmente quando eu dou essa aula é pegar um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que tem lados iguais. E nesse triângulo equilátero eu vou fazer uma série de análises. Então, eu coloquei aqui com a cor preta, tá, e digitado, tudo que você conhecia sobre esse triângulo quando você lê o enunciado destacado do triângulo equilátero. Então a única coisa que você sabe é que esse triângulo tem os três lados com a mesma medida. Eu coloquei aqui em verde ou vermelho, né? As coisas que eu concluí depois de ter desenhado esse triângulo. Então o que eu faço é o seguinte: sabendo que esse triângulo, além de equilátero, ele é isósceles, né? Isósceles significa que ele tem pelo menos dois lados com a mesma medida. Eu vou traçar essa altura aqui em relação a um dos lados. E como ele é isósceles, ele divide essa base aqui em dois lados, em dois segmentos da mesma medida, né? Então, se você tinha L para esse segmento todo, você separa agora em metade de L e metade de L. Uma outra coisa que eu consigo observar é que, como esse triângulo é equilátero, você lembra que os lados opostos aos ângulos são proporcionais, de uma certa forma? Os maiores lados são opostos aos maiores ângulos, os menores lados opostos aos menores ângulos e assim por diante. Mas se todos os lados são iguais, e essa regra vale, então todos os ângulos têm que ser iguais, né? E fazendo isso, sabendo que a soma dos ângulos internos é 180, você consegue descobrir qual é o valor de cada um deles, né? Então, o triângulo equilátero, ele sempre tem ângulos internos de 60, tá? Todos iguais. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, eu consigo destacar um triângulo retângulo aqui, olha só, esse aqui da direita, por exemplo, e eu sei que ele tem um ângulo de medida 60, o complementar dele tem que ser 30, que soma 90, né? E você consegue, pelo teorema de Pitágoras, descobrir qual é o valor da altura do triângulo equilátero. Então agora é um problema muito parecido com o que você tinha no caso daquele triângulo que você obteve da diagonal do quadrado. Você tem os ângulos internos e você tem os lados todos em termos de uma mesma incógnita, né? Que é esse L aqui. Se você usar todas essas informações para, por exemplo, for tentar calcular de cara quem é o, sei lá, cosseno de 60, você vai ter que fazer a seguinte conta: cateto adjacente ao 60, então você vai ter que usar o L sobre 2 aqui, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, o que você vai precisar fazer dividir esse valor por esse, eu deixei aqui já ilustrado, olha só. Cateto adjacente ao 60 é L sobre 2. E a hipotenusa é só L, ou L sobre 1, se você preferir. Fazendo essa conta, você obtém que cosseno de 60 é 1 sobre 2. E você vai fazer uma conta muito similar para o seno de 30, por exemplo. Vai ser a mesma divisão, né? O seno de 30 não cateto oposto ao L sobre 2 dividido pela hipotenusa? Está aqui, ó, é a mesma conta. São os mesmos valores que você vai usar, então vai ter que dar meio também. E agora vamos fazer a tangente e o seno de 60 e o cosseno de 30. Desculpa, que são os que não estão aqui ainda, né? O cosseno de 30 e o seno de 60, além das tangentes. Então, para calcular a tangente, você vai dividir cateto oposto ao 30 com o cateto adjacente ao 30. Então, substitui aqui cateto oposto ao 30 com cateto adjacente, faz a conta e você obtém esse resultado aqui para a tangente de 30, sendo raiz de 3 sobre 3. E agora eu termino calculando o cosseno de 30, que eu não tinha calculado antes, junto com o seno de 30, tá? O seno de 60, perdão. O seno de 60 vocês já devem ter de cara, né? Porque como o seno de 60 tem que ser igual ao cosseno de 30, porque eles são complementares, né? Você vai fazer essencialmente a mesma conta. Eu já completei aqui na tabelinha o seno de 60 para você. E eu deixo aqui algumas observações que eu vou comentar na aula síncrona, né? De algumas coisas que você pode fazer com essas relações trigonométricas, tá? E que são importantes para o segundo ano do ensino médio. Então,
deixo com vocês dar uma analisada nessas informações com o PDF e resolver algumas coisas que ficaram para trás aqui que eu recomendei. É isso, pessoal, e até mais.